de médico e louco, todo migrante tem um pouco. Para imigrar, para decidir sair do Brasil e largar tudo que você tem aí, você tem que ser um pouco louco. Você tem que ser louco das duas formas. Por quê? Você tem que ser louco para sair do Brasil e também você tem que ser louco para continuar no Brasil, porque a situação que o país se encontra, a falta de perspectiva de futuro, é você continuar morando num lugar que você não tem perspectiva de melhora nenhuma. Se você for muito racional, muito ali calculado, talvez você não decida sair do Brasil. Hoje, quase 5 anos depois que a gente está aqui em Portugal, a gente vê a diferença que tem a nossa vida hoje e como era a nossa vida há 4 anos e meio atrás. Para você que está planejando sair do Brasil e vir morar em Portugal, ou sair do Brasil para qualquer outro país, eu tenho certeza que existe um sentimento que todo mundo tem, que é o medo. O vídeo de hoje é bem importante para você. A gente vai contar de onde tirar coragem e como tirar coragem para poder sair do Brasil, para poder decidir tomar uma atitude e fazer alguma coisa em relação à situação atual. Então, depois da vinheta, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. Fala família, como é que vocês estão? Thiago Assis aqui para mais um vídeo do Casal Buscapé. Vídeo de hoje quero bater um papo com vocês sobre isso que eu falei na introdução aí, sobre a questão do medo, né? De onde tirar coragem para poder sair do Brasil e tomar uma decisão, né? Pra gente decidir definitivamente. A verdade é que esse pensamento surgiu na minha cabeça hoje à noite. Eu estava trabalhando, né? Como vocês sabem, eu trabalho à noite. E eu estava pensando assim, poxa, tentando lembrar, né? Qual foi o processo que a gente passou para poder vir morar em Portugal. E eu estava pensando assim, cara, a gente passou por cada coisa louca, a gente passou por cada situação. Eu e Carol, nós tínhamos 3 anos de casado quando a gente decidiu vir para Portugal. Planejamos ali durante 1 ano. E, cara, a gente largou uma vida inteira no Brasil. Lógico que, tipo, eu na minha cidade, eu sempre trabalhei com publicidade e propaganda, sempre fui designer. De certa forma, eu já era um profissional conhecido na minha cidade, prestava serviço para a prefeitura, prestava serviço para o estado, para alguns políticos importantes, deputados, vereadores, etc. Algumas empresas grandes também da área de educação e outras áreas diversas de informática, etc. Então, já tinha uma cartela de clientes ali interessante. Já era um profissional reconhecido, né? Era um profissional reconhecido na minha cidade. A Carol trabalhava como atendente de farmácia, já tinha uma certa experiência também. A Carol é nova, né? Tinha aí uns 5 anos de experiência mais ou menos nessa área. Então, de certa forma, ela já estava consolidada no trabalho dela, cuidava ali da parte de atendimento e também mexia com notas, pagamentos, etc. Essas coisas assim. Era o faz tudo da farmácia. Então a gente tinha uma vida estabilizada, mas não era o suficiente pra gente. E a gente sempre conta no vídeo da nossa história, a gente tem uma playlist da nossa história que eu vou deixar no cardzinho aqui pra vocês. A gente conta que era uma vida estabilizada, mas era uma vida que estava quase fechando no vermelho. Então a gente estava sentindo que a qualquer momento as coisas elas meio que iam desandar. E isso de certa forma ligou o alerta pra gente. Só que aí tipo, de pensar em tomar uma atitude até sair do país, eu e Carol sendo... A gente era classe pobre, a gente não era nem classe média pobre não, a gente era classe pobre. Tudo bem que eu fiz faculdade e tal, mas minha faculdade foi de certa forma, eu ganhei uma bolsa, né, que foi paga por um grupo de italianos. Talvez um dia eu conto aqui essa história pra vocês. A gente já não estava satisfeito e a gente decidiu tomar uma atitude. Só que sair do Brasil é uma decisão muito grande, é uma preparação muito grande, é uma decisão muito importante. E eu pensei essa noite, gente, de onde que eu tirei coragem? De onde que eu tirei coragem para largar a minha vida que eu tinha no Brasil, a minha profissão, a minha posição ali. Eu já estava encaixado, sabe? A minha vida, já tinha 30 anos, já era um cara consolidado ali no meu meio, já tinha meus amigos, meu trabalho e pá.
cara, pra decidir largar tudo e vir pro nada, dar um salto no nada. E eu acho assim que esse sentimento é um sentimento que muita gente compartilha hoje, de largar muitas vezes a vida que já tem. E olha que tipo, eu de certa forma não tinha rabo preso com nada, eu só tinha Carol. Se Carol concordasse em vir comigo, tava tudo bem. Mas tem gente que pensa em sair do Brasil e tem filho, tem os pais que de repente dependem da pessoa, tem empresa, sei lá, tem casas, tem outras coisas que prendem elas no Brasil. E eu, pra mim, que não tinha rabo preso nenhum, era só eu e Carol e pronto, já foi uma decisão difícil, eu imagino para as outras pessoas. Foi aí que eu cheguei à conclusão, cara, parece que quando eu olho pra trás assim, eu falo, cara, parece que eu tava em transe, parece que quando a gente decidiu vir pra Portugal e a gente se preparou e entrou no avião e veio, parece que não era a gente, sabe, era uma força maior, sei lá, não sei o que era, não era nada religioso, né, do tipo, não tô levando pra esse lado, mas tô falando assim, que parecia que não era nós, entendeu? Porque, tipo, eu olho pra trás, eu sempre fui o perfil de pessoa que sempre tive muito medo do inseguro. Eu sempre quis ter trabalhos de carteira assinada porque era uma garantia, porque eu não sabia se eu ia dar conta. Se eu fosse jogado no mundo, assim, trabalhasse de autônomo, por exemplo. Na verdade que antes de vir pra cá eu trabalhava como autônomo, mas porque eu já era conhecido na minha cidade, como eu falei anteriormente, era um profissional reconhecido, então sempre tinha cliente. Mas assim, eu sempre tive muito medo do incerto. E vir pra Portugal era tudo incerto, sabe? A gente não tinha certeza de nada, só tinha certeza que a gente ia lutar o máximo que a gente pudesse, e foi isso que a gente fez, por isso que a gente tá aqui há quase 5 anos. Então assim, pra você que pretende sair do Brasil, eu acho que a situação é mais ou menos essa, sabe? Eu hoje olho pra trás e vejo assim, gente, de onde que eu tirei coragem pra poder fazer tudo isso que eu fiz? Eu não consigo perceber de onde que veio coragem. Mas talvez porque hoje a gente já tá aqui em Portugal, estabilizado, a gente já tem uma vida tranquila. Só que na época que a gente estava no Brasil, a gente tinha um sentimento muito ruim assim no coração, na cabeça, sabe? A gente já estava meio saturado, já não aguentava mais ficar no Brasil, já via que não tinha outra alternativa a não ser tomar uma atitude bem drástica. Então eu acho que foi esse sentimento que acometeu a gente naquele momento, naqueles meses que antecederam nossa vinda pra cá. A gente tava tão desesperado, tão angustiado por não ver perspectiva de melhora no Brasil, que a gente tomou uma decisão que hoje, com a cabeça tranquila, a gente não tomaria. E aí, tipo, eu cheguei à conclusão essa noite de que foi um lapso de loucura que nós tivemos naquele momento, sabe? De meio que de insanidade. Não insanidade do lado depreciativo, do lado ruim, mas uma insanidade assim de não pensar muito nas consequências, sabe? A gente só queria vir e fazer acontecer e acabou. Mas com muito planejamento. Não me entendam mal achando que eu tô falando que foi um lapso de loucura com sinônimo de responsabilidade. Não foi. A nossa mudança para cá foi muito bem planejada, foi muito bem calculada, sabe? Nós fizemos todos os cronogramas e tentamos seguir ao máximo esses cronogramas, os planejamentos e tal. Então, assim, foi um lapso de loucura em relação a tirar coragem de onde a gente não sabe. Mas de onde a gente não sabe de onde tirou, né? Mas hoje a gente percebe que foi algo que mudou a nossa vida. E eu entendo vocês que é uma decisão muito difícil, que é largar as raízes do Brasil, sabe? E muitas vezes o que eu tô dizendo aqui, eu nem falei ainda no fator familiar, eu tô falando só em relação à profissão, em relação a amizades e tal. Mas quando coloca a família no meio, tem pessoas que são muito apegadas à família e as coisas se tornam um pouco mais difíceis, porque o imigrante, ele tem que saber que mudar de cidade, mudar de bairro, mudar de casa é uma coisa. Agora você mudar de país, mudar de continente, ter um mar, um oceano Atlântico entre você e sua família, você tem que ter noção de que qualquer coisa ou alguma coisa pode acontecer com a sua família, infelizmente, alguma coisa pode acontecer no período que você estiver aqui em Portugal. E pode ser que, dependendo da sua situação aqui, você não consiga ir para o Brasil imediatamente. Esteja você legal ou não. Porque, tipo, eu e a Carol, nós estamos legais aqui em Portugal. Mas eu não tenho certeza se a minha situação profissional, mesmo estabilizada, eu não tenho certeza se minha situação profissional me permitiria, por exemplo, sair daqui hoje ou amanhã e estar no Brasil.
sabe? Porque no meu trabalho eu tenho responsabilidades. Pode parecer um pouco frio isso, poxa, mas só família. Tipo, eu não sei como é que seria, não sei qual decisão eu tomaria. É uma coisa que só mesmo chegando na hora para saber. Mas tem pessoas que não têm essa frieza na hora de pensar numa situação dessas. Tem pessoas que pensam que vão pegar o primeiro voo e voltar pro Brasil. Mas a verdade é que talvez nem voo a gente encontre para voltar pro Brasil. Então, assim, existem muitas variáveis que você tem que pesar ao sair do Brasil. E é por isso que eu tô dizendo que no momento da decisão, por muitas vezes, você se aposta de um pouco de loucura para poder tomar essa decisão. Então, assim, de médico e louco, todo imigrante tem um pouco. Parafraseando aqui o ditado popular. A verdade é que para imigrar, para decidir sair do Brasil e largar tudo que você tem aí, você tem que ser um pouco louco. A verdade é que se a gente for pensar mesmo ao pé da letra, você tem que ser louco das duas formas. Por quê? Você tem que ser louco para sair do Brasil e também você tem que ser louco para continuar no Brasil, porque a situação que o país se encontra, a falta de perspectiva de futuro, é você continuar morando num lugar que você não tem perspectiva de melhora nenhuma. Pelo menos assim a curto prazo. Curto e médio prazo, se calhar, porque com essa pandemia aí as coisas estão muito confusas, sabe? E a gente não vê a opção de melhora. Parece que o Brasil cada vez mais vai piorando, sabe? A gente tem esperanças ali, mas daqui a pouco a esperança vai pro fundo do poço. Então, assim, eu sei que é difícil essa decisão, esse momento de decisão. Eu sei que parece difícil, sabe? Mas, assim, colocando a nossa experiência em jogo, é uma decisão que foi importante pra gente, mas foi a decisão mais importante que a gente tomou na vida, sabe? E foi a decisão mais acertada, porque hoje, quase 5 anos depois que a gente tá aqui em Portugal, a gente vê a diferença que tem a nossa vida hoje e como era a nossa vida há 4 anos e meio atrás. Então, assim, vale a pena? Vale a pena. Mas se você for muito racional, sem ser irresponsável, tá, gente? Se você for muito racional, muito ali calculado, talvez você não decida sair do Brasil. Se você for muito preso ao seguro como eu era, a situação segura, cômoda, confortável como eu era, talvez você não consiga sair do Brasil. Talvez você desista no meio do caminho. Mas é que a nossa situação foi tão diferente, as coisas foram dando tão certo e se encaixando, que parece que a gente cada vez mais tinha responsabilidade de ir em frente, de seguir em frente. É mesmo como um videogame, sabe? Nós fomos passando de fase até chegar ao ponto que a gente estava na porta do avião. Ou a gente entrava para vir para Portugal, ou a gente voltava para o Brasil. Ou a gente desistia de entrar no avião, na verdade, né? E desistir ali na porta do avião, a gente não ia fazer isso. Então a gente decidiu encarar. É essa questão, o que parece que a gente caiu em si quando a gente chegou na porta do avião. Eu falei, caraca, a gente tá na porta do avião para Portugal, para mudar de país. É uma sensação muito louca e vocês vão sentir isso, eu tenho certeza. As pessoas que estão aqui, que vão comentar no vídeo aqui, provavelmente vão falar que também sentiram alguma coisa desse tipo. Que tipo, teve um momento de loucura assim e falou, eu tenho que ir, eu vou e vou fazer acontecer. Que foi o que aconteceu com a gente, sabe? A gente veio e fez acontecer, literalmente, tá? Então, assim, eu acho que é uma conversa interessante que a gente teve aqui. Eu tô chegando em casa já, tô aqui na minha rua, como vocês já conhecem. Mas só para passar para vocês que se você for muito racional, tentar planejar muito o seguro, talvez você desista. Então, tem que ter um pouco de loucura, mas sem ser irresponsável. Tem que ter responsabilidade. O planejamento tem que ser bem feito. Não é decidir sair do Brasil e de repente achar que as coisas vão dar certo automaticamente. Tem que correr atrás. Chegando em casa aqui, gente, a rua deserta. Sim, tô atravessando fora da faixa, mas é porque a rua tá deserta. Só tem eu. A conversa que eu queria ter com vocês hoje era essa. Eu espero que vocês tenham tirado alguma coisa de proveitoso desse papo que a gente bateu aí sobre a questão do pouco de loucura que você tem que ter para decidir sair do Brasil. Porque se você for racional demais, talvez você desista. Talvez o peso da responsabilidade de sair do Brasil e tentar alguma coisa em um lugar que você não conhece, em um lugar desconhecido, talvez pese muito na sua realidade, na sua vida e tal. E talvez você seja como muitas pessoas que não têm coragem de largar a vida que tem no Brasil para poder vir para Portugal.
Uma coisa que eu posso te dizer é que vale muito a pena. Valeu a pena pra gente, vale a pena pra muitas outras pessoas, muitas outras histórias que a gente conhece. Então, o exemplo que a gente pode dar pra vocês é isso. O incentivo que a gente pode dar pra vocês é isso, que vai valer a pena. Não vai ser fácil, mas no fim vai valer a pena se você sacrificar o que tiver que sacrificar, se correr atrás do jeito que tem que correr. É chegar e fazer acontecer, tá? O papo de hoje era esse, espero que você tenha gostado. Tá um pouco de vento aqui. Eu vou descansar um pouquinho ali. Eu tô de folga hoje, mas eu vou descansar um pouquinho ali pra aproveitar esse diazinho de folga bem. Beleza, galera? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você tenha tirado alguma coisa de proveitoso desse vídeo. Espero que te ajude de alguma forma. Deixa seu like aqui, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda. E a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal do Casal Buscapé. Grande abraço, galera. Valeu. Tchau.